um momento bem importante para nós e nós estamos bem felizes de tê-los aqui. O nosso pensamento era isso mesmo, algo bem simples, nada muito grande, a gente não anunciou nada, a gente queria ter mais os amigos, os próximos e os que têm um interesse de verdade, né? O pessoal da Sicredi está aqui com a gente também, que é super importante, que vão dar uma base bem boa para nós também durante essa palestra. E começar, né, Danilão? Acho que, Isso aí? mais uma vez, obrigado a todos. Vai ser de bom uso, assim, a gente escutar bem, prestar bastante atenção. E o fato de ser assim pequeno... Ah, chegou a estrela. Desculpa, Vem, aqui, tá separado aqui. Fica aí, obrigado. Muito obrigado. O quê? Deixa eu ver. Tudo bem? Fiquem à vontade. Tem baile depois? Não, daqui a pouco. Então, eu estava falando, a gente começou agora, tem 30 segundos, a gente agradece, né, pelo tempo de vocês, pela atenção, a gente sabe que é véspera de feriado, e a gente queria bem fazer algo assim menor, para poder ter mais interação, para ter perguntas, porque não é um assunto tão fácil, e quem quiser trabalhar com isso vai ter que saber bastante coisa, porque o cliente vai perguntar. Então, levanta a mão, pergunta, questione, porque eu tenho um ditado meu que quanto mais perguntar, mais vai saber. Então, gente, aí com vocês o Danilo aí. Valeu. Então tá, gente, boa noite. Preparamos um material aqui pra gente dialogar, conversar, como o Rafa disse, né? A gente tem o objetivo aqui de construir com vocês uma ideia do que a gente faz, o mercado que a gente está inserido, trazer uma pauta que é da realidade de todo mundo, por mais que vocês possam não ser clientes, possam ainda não fazer alguma atividade junto conosco ou no mercado. É uma pauta que é importante para todo mundo, que é a energia, né? Não existe vida sem energia. Então, eu quero trazer um pouquinho da visão para vocês, que foi algo que eu descobri alguns anos atrás, que comecei a estudar, comecei a me especializar nessa área. E hoje a gente vive disso, né? Isso aqui é a vida da gente hoje, é o que a gente leva, né, por onde a gente anda, essa informação, nosso conhecimento. Cada dia a gente aprende uma situação nova. Então, eu quero, primeiro de tudo, aqui me apresentar. Para quem não me conhece, eu tenho 29 anos, né? Meu nome é Danilo Zambuja. Nasci no Mato Grosso do Sul, sou filho de um gaúcho, de Bagé, com uma paulista de Presidente Prudente. Vim para cá, voltei para o Rio Grande do Sul com a minha família aos 9 anos de idade, então me criei gaúcho, em Porto Alegre. Lá vivi minha vida. Comecei a trabalhar e empreender ali nos meus 18 a 19 anos, quando comecei a estudar para a faculdade. Passei no vestibular para a URGS, em Economia. Quando cheguei na faculdade, me disseram que eu só podia fazer estágio em Economia a partir do terceiro semestre. E eu com a mão na frente e outra atrás, tendo que me virar, tendo que trabalhar, tive que buscar alternativas. E acabei caindo num mercado que estava bombando muito na época, assim, 2011, 2012, que é o mercado imobiliário. Né? Muitos de vocês devem saber como que é um mercado, mas é um dos mercados que mais movimenta o país, né? Representa aí de 3 a 4% do PIB nacional. E naquela época se falava até da bolha imobiliária no Brasil. Então eu achei que era o momento certo, era o que tinha para mim trabalhar. E eu comecei a trabalhar tirando xerox, né? Enfim, novinho, fazia faculdade de noite, tinha cadeira de manhã e eu estava sempre lá. E se vendia muito naquela época. Para vocês terem uma ideia, a imobiliária que eu comecei, a imobiliária Lopes, que é uma imobiliária a nível nacional, empresa de capital aberto, tinha uma operação em Porto Alegre, tinha mais de 700 corretores, para vocês terem uma ideia. Era uma operação gigantesca, eles vendiam em torno de 150 a 180 milhões por mês em imóveis. É muita venda, é um mercado muito forte. Era 5, 6, 7 vendas de imóvel por dia, uma coisa que a gente não consegue imaginar, talvez, para uma cidade pequena, comparado com Erechim com Porto Alegre. E eu comecei a despertar o interesse, vi aquele pessoal trabalhando e tal, pessoal mudando de vida, eu disse, eu quero trabalhar com vendas no mercado imobiliário. E aí eu comecei a trabalhar, tirei meu cresci, comecei a trabalhar, eu tenho cara de novinho agora, imaginei eu com 19 anos de idade, com 20 anos. E comecei a trabalhar com todos os desafios, foquei muito na parte de investimento imobiliário, imóveis na planta, comecei a conhecer muita construtora, comecei a entender o mercado, como funcionava, como é que era o cliente, o que o investidor queria saber, como eles investiam.
me aproximei de pessoas certas, né, que me aconselhavam, os diretores das imobiliárias. Sempre fui um cara que procurei aprender, estar perto das pessoas certas para me ajudar a fazer crescer. E eu com 21, 22 anos de idade, aqui está uma foto, já era gerente imobiliária, tinha mais de 20, 30 corretores autônomos que trabalhavam comigo, então era um desafio muito grande contratar esse pessoal, motivar esse pessoal, fazer esse pessoal performar, esse pessoal vender. Logo em seguida, com 23 para 24, me tornei diretor, então eu era diretor, tinha meus gerentes, minhas equipes, até chegar o momento de eu empreender, criar meu primeiro negócio, tem a foto lá em cima. A gente criou um negócio, foi meu primeiro passo saindo do mercado e entrando um pouco mais na tecnologia, dentro do mercado imobiliário que eu trabalhava. A gente criou um produto que era uma plataforma onde a gente alugava imóveis através do cartão de crédito, uma mistura de aluguel normal com Airbnb. E a gente isso começou a dar muito certo, a gente recebeu um aporte da Ross, que é uma consultora muito forte, nível nacional, que operava lá. E deu certo e a gente, em 6, 7 meses do negócio criado, a gente vendeu nessa plataforma para Crédito Pago, que hoje é uma das maiores startups de aluguel do Brasil. E aí foi meu primeiro sucesso, vamos dizer assim, no negócio. E aí as coisas foram crescendo, logo eu fiz uma parceria com a Surfland em Garopaba. Se vocês não conhecem, busquem, é um dos maiores cases de multipropriedade no Brasil. Também a gente começou a performar muito bem, aí eu já comecei a sair um pouco do estado e ir para outros lugares, performar em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, conhecer outros lugares, sair um pouquinho do meu eixo Porto Alegre. A nossa visão foi aumentando, a gente foi vendo como a gente fica num mundinho e como as coisas são muito maiores, principalmente lá para São Paulo, que é outra praça. E a gente foi crescendo, eu comecei a ter os negócios com outros sócios, criei uma agência de marketing digital focado em construtoras, que era a minha praia, que eu já estava há anos trabalhando. E, enfim, fui tendo outros negócios, até que um desses momentos que eu estava com a agência de marketing, chegou uma empresa de energia solar para mim, assim, em 2017 para 2018, dizendo que queria o meu serviço que eu prestava para construtoras para a empresa de energia solar. Eu, como é que é esse negócio de energia solar? E aquele empresário me mostrou, eu fui conhecer, fui entender e me apaixonei pelo negócio. Em 2018, no início do ano, eu fui num congresso em São Paulo e lá minha cabeça mexeu, balançou. Eu disse, vou largar tudo que eu estou fazendo para trabalhar com energia solar porque isso aqui é o futuro, isso aqui vai bombar, não tem como dar errado no Brasil, a conta fecha de tudo que é jeito. E para mim que trabalhava no mercado imobiliário, lidando com investidor, com negócio, comparava aquilo que eu trabalhava para aquele outro mundo, eu disse, olha, vou entrar agora antes que seja tarde demais. Mas como eu estava sólido, eu tinha minha grana, construí meu patrimônio lá, fiquei numa zona de conforto e fui enrolando, passou 2018, passou 2019, e eu comecei a prestar uma consultoria para esse empresário e ajudar ele a fazer o negócio dele crescer. Nesse meio tempo, a empresa dele foi crescendo, eu fui entendendo como é que de fato era, enxerguei todas as dificuldades que ele tinha, como funcionava, e a empresa dele foi crescendo, ele me chamou para trabalhar com ele, na época eu não quis por algumas divergências de ideia de como ele pensava o mercado. Fiquei um tempo off, veio a pandemia ali e tal. Nesse meio tempo eu tinha 3 empresas, vendia a minha parte para os meus sócios, né? Foi quando eu descobri que ia ser pai também, então estava aquele momento, eu pensei, vou vender meu negócio, vou pegar uma grana e vou empreender na energia solar. E nesse meio tempo fui conversando com pessoas e aí agora vocês vão entender o que a gente criou com a Orla, o que está envolvido, como é que foi nossa ideia e as coisas foram acontecendo, mas só para vocês saberem quem eu sou. Isso aqui é uma frase que fala muito do momento que eu falei para vocês, né? Você nunca pode atravessar o oceano até que você tenha coragem de perder de vista a costa. O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes a gente enxerga uma possibilidade de mercado, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de empreender e por certas vezes a gente não avança, né? E por uma série de fatores, né, que a gente tem condicionado. Então, quando eu estou aqui hoje, para mim é um desafio, empreender na energia solar é um desafio porque eu larguei tudo que eu tinha, todo um mercado que eu tinha para começar algo novo. E foi a melhor coisa que eu fiz, mas foi um ato de coragem que eu digo, né? E posso dizer, vocês vão entender do que eu estou falando. Aqui é
uma foto, né? Fui acabando falando, mostrando slides, mas foi como a gente foi conhecendo o mercado, né? Entendendo que essa tecnologia, para quem não sabe, né? Os painéis solares, isso daqui, essa tecnologia revolucionária, né? Que gera energia e é interligado aí né? Com o nosso consumo de energia elétrica. Isso aqui é uma pequena usina, tá? Mercado de energia solar, tá, gente? A gente está falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes, onde a gente tem de 80 milhões de unidades consumidoras. O que significa? 80 milhões de pontos de conta de luz. 80 milhões de contas de luz distribuídas a nível Brasil. Aí vai de tudo que é perfil, da pequena residência a uma grande indústria. Esse é o tamanho do mercado. 80 milhões de contas de luz todos os meses. Da onde é que vem a energia de todo esse pessoal? Da onde que esses 80 milhões de pessoas consomem energia? Isso aqui é o Brasil, tá? 60% do que a gente consome de energia, agora um pouco menos, 57%, vem de hidrelétricas. Então, mais da metade da energia que a gente consome está vindo de alguma hidrelétrica do Brasil. Aí a gente vai para o norte, Itaipu e por aí vai. Depois a gente tem a energia eólica, biomassa e gás natural em terceiro, sendo que essas são as fontes de energia limpa. Para você ter uma ideia, a nível mundo, na Europa, mais de 50% da energia consumida na Europa vem de energia limpa. Isso que a gente está vendo uma crise muito grande. Agora vocês viram que a Alemanha, 70% da energia da Alemanha vem da Rússia, e aí vem de fontes diversas. Mas vocês terem uma ideia, qual é o problema disso daqui? O problema é que o custo de implementação de uma hidrelétrica é muito alto, de manutenção nem se fala. 15% das hidrelétricas no Brasil hoje estão paradas, inoperadas, pararam. Para manter é muito caro e precisa de água. Então, se falta chuva, influencia todo na geração de energia e aí tem aqueles picos de aumento de conta de luz. Os últimos 2 anos foi um absurdo de aumento de conta de luz, vocês estão vendo, quem não tem energia solar consegue ver o quanto aumentando a tarifa, eu vou entrar nessa parte daqui a pouco. Mas para você ter uma ideia do tamanho, né? Só 2% da energia do Brasil vem de energia solar. É muito pouco por potencial que tem, né? Aqui só um panorama do que foi no ano passado, né? Como é que acabou o ano. Então, a gente teve as bandeiras vermelhas e aumento de tarifa. Então, a gente teve a bandeira da escassez hídrica, né? Eu vou entrar um detalhe mais de conta de luz para vocês entenderem, mas a gente começou o ano passado, né, com uma tarifa média de 1,34 e com a bandeira de escassez hídrica foi a R$14 a cada 100 kW. Extra, né? Aqui algumas notícias, né? Então, a conta de luz vai subir 21% em 2022 por causa do rombo da crise hídrica, prevê a ANEEL. Eletrobras, relator Jabutis, condiciona a venda e compra de energia. Então, é rolo, né, gente? Essas hidrelétricas, muitas são públicas, são contratos bilionários que foram feitos em alguns governos para trás. E é difícil de desmembrar isso. A gente tem a ANEEL, que é a agência que regulamenta a energia no Brasil, a ANEEL que define, mas quem cria a lei são as concessionárias, em conjunto com o Senado, e aí o Senado diz que é uma coisa, a ANEEL cria uma legislação e depois chega na ponta. Então não tem, é uma bagunça, né? Não cabe nem explicar que a gente vai perder bastante tempo aqui. Isso aqui é uma imagem, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma conta de luz. Essa aqui é exatamente a forma que a maioria das pessoas enxergam. Eu já estou nesse mercado aí há 3, 4 anos aí que eu venho atendendo muito cliente, falando com muita gente. E todo mundo que eu pego, né, para fazer um orçamento, ou às vezes o cliente, não, eu já sei como funciona, já sei como é, eu começo assim. Essa aqui é a tua conta de luz, sabe como é que funciona? Sabe o que quer dizer isso, isso, isso? As pessoas não sabem. E garanto que muitos de vocês não sabem. Então, essa aqui é para valer a vinda de hoje. Vou mostrar para vocês o que é uma conta de luz, o que tem aqui por trás, tá, gente? Então, como está separada? Essa aqui é uma conta da RGE, que é o que vocês consomem, né? Então, lá no topo a gente tem o nosso nome, ali na ponta tem os nossos dados e aqui é a classificação que a gente tem. Aqui, nesse caso, um exemplo, tá? Então, aqui ele é uma rede trifásica comercial, mas vocês residencial, aí vai ter outra classificação. Pode ser monofásico, bifásico, depois eu entro em mais detalhe. O preço, que é a única coisa que todo mundo sabe, que é o que todo mundo paga, e essas letrinhas miúdas que ninguém entende direito, né? Então eu vou entrar no detalhe para vocês. Depois ali embaixo é o histórico de consumo. Vamos lá. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem o que a gente está falando, tá? A gente tem 2 tarifas de energia.
Consumo TE quer dizer tarifa de energia. Consumo TUSD, o que quer dizer? Tarifa do uso do sistema de distribuição. Isso significa todas as contas de luz da RGE ela vem fracionada assim em duas tarifas. Aqui no caso, paga-se 48 centavos de TUSD e 38 centavos de TE. Se somar as duas, dá 78, 86 centavos. Tá? Então, o que significa? Significa que a cada quilowatt-hora de energia, depois eu vou entrar mais em detalhes sobre quilowatt, que é a forma que é mensurado o nosso consumo de energia, esse cidadão paga 86 centavos. Aí vocês depois podem pegar a conta de luz de vocês e ver quanto vocês estão pagando. Isso aqui é lá em Canoa, se eu não me engano, 86 centavos. Tá? Além disso, tem o quê? Bandeira vermelha, que agora vai fazer 17 meses que está ativo. Já não é mais uma bandeira, já incrementou na tarifa. Tu vai somar também, aqui eles não discriminam, né, o quanto é o quilowatt, eles botam só o valor total, mas se fizer esse valor total dividido pelo consumo, dá mais ou menos uns 12 centavos. Então pega 86 centavos mais 12, vai 98 centavos. É isso que a gente paga por quilowatt de energia. Por que eu estou explicando isso sobre quilowatt? Que esse é o ponto mais importante que a gente tem que saber para conseguir agregar valor a um sistema de energia solar. O sistema de energia solar é o quê? É um sistema que gera energia. Energia, como é que eu mensuro energia? Por quilowatt. Vou fazer uma analogia aqui, vou passar um slide aqui, depois eu volto. Vou fazer uma analogia que eu coloquei aqui para entender. Quando eu ando de carro, né, e meu carro é a combustão, como é que eu mensuro o meu consumo? O litro da gasolina, o litro do diesel, o litro do álcool, certo? Quando eu trabalho e eu sou assalariado, como é que eu mensuro? O tempo que eu trabalho pelo que eu ganho, certo? Quando eu consumo energia, é o quilowatt, pelo valor que eu pago em quilowatt. Por que eu estou mostrando isso? Quando a gente compra um sistema de energia, geração de energia, eu estou comprando o quê? Eu estou comprando a geração de quilowatts. Então, quando eu estou garantindo, quando eu compro sistema de energia, eu estou garantindo que eu vou gerar quilowatts de energia por um determinado período de tempo. E esse valor que vai ser gerado dia após dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, representa dinheiro, ou seja, é uma moeda. Então, quanto mais energia eu gero, mais moeda eu tenho. Só que tem uma coisa, eu só posso usar essa moeda para uma finalidade. Para quê? Para pagar a conta de luz. Essa é a questão, eu não posso gerar essa energia, transformar ela em dinheiro e botar no bolso. Eu posso usar isso como crédito de energia. Essa é, ao meu ver, a forma mais fácil de entender. Agora eu vou voltar aqui. Aqui. Alguém já viu uma conta de luz com energia solar? Como funciona? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Lá em vermelho está escrito ó, energia ativa fornecida, TUS de TE, como eu expliquei para vocês. Está aqui o valor, aqui já é uma outra conta de luz, aqui ele paga 89. Ele consumiu 117 kW nesse mês. Aqui em verde está escrito energia ativa injetada. O que significa? Que ele gerou energia, um sistema de energia solar, e injetou essa energia que ele gerou na rede. Ou seja, ele gerou a moeda que eu acabei de explicar para vocês. E ele gerou exatamente o que precisava, e ainda sobrou. Depois eu explico onde é que mostra que sobrou. Ou seja, ele consumiu isso, gerou isso, ele vai pagar o quê? Só o custo de disponibilidade. No caso aqui ele é monofásico, ele vai pagar 30 kW. Ou seja, se gerar tudo o que tu precisa, zera a tua conta, vai pagar só o custo de disponibilidade, mais a contribuição municipal, que é outra tarifa que também a gente não consegue escapar. Mas é basicamente isso. E aqui embaixo, eu coloquei em roxo, ó, vai ficar escrito ali, o saldo de energia e instalação. Dá um exemplo, tá? Ele consumiu 117 kW, tá, gente? Digamos que ele tem um sistema que gera, sei lá, 3.000 kW, ou seja, ele gerou muito mais do que ele precisava. Onde é que fica essa energia? Como eu expliquei para vocês, quando tem um sistema de energia solar, a RGE ela se torna um banco. Imagina um banco que tu tem uma conta poupança lá, tá? E o teu sistema de energia solar lá em cima no telhado está trabalhando para ti. Toda a energia vai indo para esse banco, para essa conta. Onde é que está essa conta? Está aqui, ó. Ele tem 2.422 de saldo acumulado de energia. Então, ele tem, se ele continuar nessa batida aqui, essa energia vai sobrar por muito tempo. Ele tem até 5 anos para usar esse saldo. Então, essa é a matemática que funciona o negócio. Aí tem saldo a esperar o próximo mês zero, né? Como eu falei, ele tem até 5 anos para usar. Participação na geração, 100%. Por quê? Porque ele gerou o que precisava para consumir. Então, basicamente é assim que é uma conta de luz. Alguém tem alguma dúvida? Ele pode
Perfeito. Em 3 anos ele não usou. Vai 4 anos não usou. Vê que vai prescrever, porque ele não vai receber dinheiro, isso não. Perfeito. Né? Aí ele pode agregar mais unidades. Boa pergunta. Voltando ali, né? Digamos quando ele colocou o sistema de energia solar, ele ou ela, aquele CPF, criou uma conta poupança nesse banco RGE a partir de agora. E ele está depositando o dinheiro lá. O que ele pode fazer? Ele pode ter outras contas de luz. Ele pode ter quantas ele quiser, múltiplas, 2, 10, 20, 50, não existe limite. Se for no mesmo nome, ele pode estar gerando, consumindo, sobrando e utilizando em outras contas de luz, sem problema nenhum. O que não pode? Ele não pode vender isso daqui, chegar, Rafael, compra, eu tenho 2.000, me dá. Ele não pode fazer isso, por lei. Ele não pode ter essa conta no nome dele e a outra conta na esposa, no esposo, não pode, tem que ser todas no mesmo nome, mas isso pode ser feito, tá? Isso é um trabalho também que a empresa que faz a instalação faz essa comunicação com a RGE para avisar, né? Ó, o que gerar de energia vai para essa conta, depois vai para essa outra, depois vai para essa outra. Isso é tranquilo de fazer. Obviamente, alguns de vocês podem estar olhando isso como um negócio. Pô, se é assim que funciona, então eu vou gerar energia e vou abater. Existem meios de fazer, não é a ideia hoje a gente entrar nessa pauta, mas a gente pode, quem tiver interesse de saber como isso pode ser um investimento, de gerar e transformar isso em receita, a gente pode conversar em outro momento, tá? Alguém mais alguma dúvida? Por favor. No CNPJ eu posso vender essa energia? Não, tu não pode vender. O que tu pode fazer é como eu acabei de explicar, tu pode ter múltiplas contas. Vou dar um exemplo, tá? Que essa é uma pauta que todo mundo pergunta. Tu tem teu CNPJ gerando lá energia e sobrando energia. Essa energia que sobra, tu vai chegar no Rafael e vai dizer, Rafael, eu tô com energia sobrando lá. Deixa eu assumir a titularidade da tua conta de luz aí e tu me paga. Faz um contrato vocês dois, e tu faz esse brick. Isso pode ser feito, tá? Mas é uma coisa particular, tá bom? Mais alguém? Então tá, então, voltando aqui. Aí quando eu entendi isso, né, gente? Quando eu conheci a energia solar, eu não sabia o que era conta de luz. Eu era um cara que só pagava conta de luz. Chegava lá e pagava, não questionava. Pá, veio alto esse mês, agora o ar-condicionado. Como todo mundo faz, ninguém questiona por que está ali. Então agora, quando eu entendi exatamente o que eu expliquei para vocês, eu disse, então isso aqui é um baita de um negócio. Dá para fazer, dá para eu pelo menos reduzir um custo meu, ou quem sabe fazer negócio com isso. Quantas pessoas têm interesse em fazer isso? E eu comecei a estudar sobre isso, né? Então, isso eu acabei de explicar para vocês, chama-se geração centralizada. Então, está centralizado na RGE, nas concessionárias, nesse núcleo. E a distribuída é a geração distribuída que tu gera e distribui, né, num mercado, não posso dizer mercado livre, que existe um mercado livre, mas um mercado de liberdade que tu pode fazer o que tu quer com a tua energia, tu gera e tu consome. E aí esse é o futuro da infraestrutura. Para quem já ouviu falar no Elon Musk, que é o cara mais rico do planeta atualmente, ele e o Jeff Bezos estão brigando ali, que é o criador da Tesla, da SpaceX, é o cara que está criando, quer ir para Marte e tal. Ele é um cara que investe no mercado de energia, não só pela questão dos carros elétricos que ele está desenvolvendo, as baterias que ele está desenvolvendo e revolucionando para trazer o armazenamento dessas energias renováveis que precisam ser geradas, né? Além de ser um bom negócio, existe a necessidade global disso, né? Então, ele fala muito sobre o futuro da infraestrutura, é exatamente esse, né? Tu ter o carro que gera a própria energia e consome, a casa que gera a própria energia e consome, a indústria que gera a própria energia e consome, e daqui uns anos armazenar também, que daí é um papo também para um outro momento também, que é o que a gente está visando para o futuro. Então, o mercado de energia solar no Brasil, para vocês terem uma ideia, a legislação iniciou em 2012. Então, a gente tem 10 anos de energia solar no Brasil, é muito pouco. Em 2015 foi criada a primeira legislação para fazer isso que eu expliquei para vocês, para gerar energia, injetar na rede, compensar na conta de luz. Então, de lá para cá, o mercado tem crescido devagarinho e nos últimos 3 anos começou a curva de cada ano ser o dobro do que foi no ano anterior. E esse ano não está sendo diferente. A gente terminou 2021 com 6 gigawatts instalado. Nós estamos em abril, já tem 8 gigawatts e meio instalado. Então, esse ano também vai ser uma explosão pela uma legislação que eu vou falar mais para o final também, que entra em vigor no ano que vem e está empurrando o mercado de energia.
Aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Aí eu vou passar a bola para o pessoal do Sicredi também daqui a pouquinho para explicar como funciona esse mecanismo. Mas alguns projetos que a gente desenvolveu. Tá? Isso aqui é um posto de gasolina que gastava R$ 7.125 de luz de média. Tá? Como é que a gente faz um orçamento? A gente pega a conta de luz da pessoa, da empresa, vê aquele histórico ali que tem embaixo na conta de luz, o quanto ele consumiu, divide pelos 12 meses, vê o quanto ele consumiu a quantia em quilowatt, o quanto ele está pagando de tarifa e tu tem uma base, o quanto ele consumiu, o quanto ele gastou nos últimos 12 meses para criar, pô, esse cara consome X, então eu tenho que gerar X para atender a demanda dele. E a gente fez esse estudo, no caso ele pagava 85 centavos o quilowatt, esse posto gastava R$ 85.500 de luz por ano. Tá? Então o cara começou o negócio 1º de janeiro, ele já sabia, 85 mil é só de conta de luz. Funcionário, conta de luz, água, impostos, trabalhistas e por aí vai. Assim começa a jornada do empresário. E aí, qual foi a solução que ele trouxe? Ele investiu num sistema de energia solar para gerar tudo o que ele precisa de energia. E a condição que ele fez foi em 120 vezes de 4.930. O investimento se retorna em 4 anos e 2 meses. Então, qual é a matemática aqui? Ele vai começar a pagar 4.930 de energia. A conta de luz dele, que é 7.000, foi para 365. No caso lá, ele tem 2 contas de luz, uma que é para conveniência, outra para as bombas. Então, ele paga R$ 35 de luz, ele está gerando tudo que ele precisa e ainda sobra um pouquinho. 365 mais 4.930 dá 5.200. Ou seja, é 2.000 a menos que ele gastava sem energia solar. Então, ele dava ele dava 85 mil reais por ano para a RGE. Todo ano. A RGE é sócia dele, ganhando dinheiro. E ele foi lá e disse, não, só um pouquinho. Se é para pagar a conta de luz, vamos pagar a minha conta de luz, a minha energia. E aí ele foi lá e criou a independência dele. Então, e mesmo assim economizava coisa de 20 mil por ano. Então essa equação era muito boa, isso acontece com muito mais facilidade em projetos maiores, né? Quanto maior o projeto, essa conta ela fica mais bonita, né? E como vocês estão vendo aqui, e aí é uma economia aí que ele está fazendo, um investimento inteligente, né? Aqui um outro exemplo um pouco menor, um mercado pequeno, um mercado de bairro. O cara tem o mercado dele embaixo, mora ele e a família em cima, gastava uma faixa de 8.890 reais, no caso, ainda isso em 2020, 72 centavos o quilowatt, pagava abaixo, isso aqui em Juiz, se eu não me engano, 34 mil de conta de luz ano, foi para 185 reais, só a tarifa mínima, tá? E aí ele investiu, pagou em 72 vezes 2 mil. Esse cliente ele até já quitou esse financiamento. 2 mil por mês, ou seja, 2 mil mais 105 da nova conta de luz é menos do que ele gastar. Então, essa equação aqui que a gente busca trabalhar e que é o que impulsionou o mercado de energia, que é essas linhas de financiamento. Por favor. Pode voltar na tela anterior? Desculpa, sabe? Claro. Tá, vou mostrar uma coisa. O custo anual da energia elétrica seria 85 mil. Certo. Tá? Isso aí é o que ele gastava. O que ele vai economizar em 25 anos? Seria os 85 vezes os 25. Isso, né? Tu diz o que ele vai... 85 mil é o custo do ano, tá? Digamos assim. Sim. Por que em 25 anos economia de 6 milhões não seria 25 vezes Sim. 85? Porque os 85 mil reais... Os 85 mil reais de hoje não vai ser o mesmo 85 mil reais em 2040. Já fez como uma... Já tem uma inflação... Já colocou Isso. de inflação. A gente coloca uma inflação mínima, né, que a gente trabalha. Mesmo a gente tendo uma loucura da inflação, né, o Copom não está conseguindo nem bater as metas né, mas a gente coloca para trás, né. Então eu pego a inflação de 1998 para frente, né, mais ou menos. Tá, obrigado. Tá? Entender isso aí que eu não tinha entendido. Claro. Bem colocado. Vou chamar o Sicredi para falar um pouquinho de financiamento aí. Vamos lá. Depois eu volto. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente agradecer o Rafa e o Danil aí, né? Nossos associados do Sicredi. Conseguiram, né, pelo convite, né? De estarmos aqui falando um pouquinho sobre todo esse processo aí. Para quem não me conhece, sou Alexander Bertola, eu sou gerente da agência do Sicredi aqui em Erechim, agência empresarial, agente embaixo da nossa sede administrativa lá, onde o pessoal aí tem conta lá. Trazer um pouquinho do que nós pensamos sobre o nosso
a nossa maneira de trabalhar no processo, né, de energia solar, tá o meu colega aqui, o Marcel, né, nosso gerente de negócios lá, de empresarial, porque são várias metodologias, vocês vão ver aqui que eu trago algumas alternativas para mostrar para vocês. Nós temos isso inclusive nos nossos valores e políticas, né, da nossa organização, do nosso sistema, que realmente é um processo de sustentabilidade. Inclusive nós temos grande envolvimento com a ONU, né, de sermos uma empresa sustentável. E coincidentemente, né, eu mostrei para o Rafael e para o Danilo ontem, né, a nossa cooperativa hoje ela é uma cooperativa que ela está presente em 3 estados brasileiros, né, aqui no Rio Grande do Sul, em 25 municípios, Santa Catarina, 24 municípios, e agora em Minas Gerais, também no sul de Minas, lá com mais 25 municípios, onde nós já nos propomos a fazer diferente, justamente onde criamos as nossas, se chama usinas isso? Usinas. Né, justamente para suportar o consumo da nossa energia, né, para sermos realmente uma organização, uma empresa sustentável. Então aqui no Rio Grande do Sul, nós adquirimos uma área de terra aqui no município entre Severiano e Almeida, Mariano Moro, e nós já instalamos, né, possivelmente ela já entra em funcionamento, ainda até a metade do ano aí, que toda a produção da nossa energia lá vai suportar toda a energia de todas as nossas agências do Rio Grande do Sul. Ontem eu mostrei para o Rafa e também para o Danilo, né? Legal. A cooperativa também adquiriu uma propriedade rural lá no município de Irani, Santa Catarina, e também está instalando lá, então, mais uma usina para suportar toda a energia consumida das nossas agências lá do estado de Santa Catarina. Então, como o Danilo fala, né, eu acho que é um momento, sim, né, das empresas se organizarem, das pessoas se organizarem, né, e pensarem, né, em produzir, sim, a sua própria energia. E a gente vai mostrar para vocês que existem várias linhas de crédito, como o Danilo colocou aqui, nós estamos juntos pelo desenvolvimento sustentável. Nós também, enquanto instituição financeira, a gente entende que isso é um bom negócio, principalmente no ambiente que a gente está vivenciando aí, que a gente vive cada vez mais, né? Nós, enquanto também consumidores, enquanto clientes, a gente busca nos relacionar com empresas, né? Vamos dizer assim, que se preocupam com isso. E a gente sabe que dinheiro não é fácil de ganhar, e a gente chama isso do crédito responsável, né? Que não é apenas ir lá na organização, numa instituição financeira e pegar o dinheiro, mas eu tenho que ter sim a segurança do que aquilo vai me trazer de benefício. Eu acho que o que o Danilo apresentou para vocês, e eu confesso um pouquinho até de minha parte, assim, realmente, né, a gente olha só o valor no final do mês e paga a conta, né, e não se preocupa a olhar lá realmente de onde está vindo esses custos aí. Então a oportunidade que se tem aí é gigantesca. Aqui eu trago um pouquinho para vocês quando a gente fala em público PF, público pessoa física, né? Quais as linhas de crédito hoje que elas estão disponíveis, né, no mercado ou lá no Sicredi, vamos dizer assim, para a questão da energia solar, né? Primeira oportunidade que nós temos lá, que é o crédito de energia solar mesmo, que é um crédito com recursos próprios da própria instituição financeira, do próprio Sicredi, que ele vai em prazo de até 120 meses para operações pós-fixado, então atrelada à taxa básica de juros, e até 60 meses com tabela pré-fixada, para quem quer fixar a taxa de juros para não ter essas oscilações aí, então até 5 anos. Periodicidade então de pagamento, ela é mensal ou semestral. Por que a gente traz semestral aqui? Porque depois vocês vão ver que tem o público do agronegócio também, né, que a receita dele, a sazonalidade da receita, ela não é mensal. Para alguns sim, mas para a grande maioria não. Então por isso que a gente traz também a possibilidade, né, do produtor estar pagando de 6 em 6 meses. Uma carência de até 180 dias, 6 meses de carência que pode ser. E quando a gente traz a questão da carência é justamente para o período, né, que tem para fazer instalação, para começar a gerar essa energia, né, e realmente não impactar financeiramente no fluxo financeiro do nosso associado. A taxa, pessoal, por que a gente coloca ali conforme precificação? Porque hoje a nossa precificação de crédito, ela é muito atrelada vamos dizer assim, a forma com que o cliente, o nosso associado, se comporta no mercado financeiro. Então hoje cada um de nós, né, possuímos um score, né, que vai do nosso comportamento no mercado financeiro e junto
com a própria instituição financeira, que se juntam e dão um score lá. E além disso também vai muito das reciprocidades que esse associado, que esse cliente já tem com a instituição financeira e que gera a taxa então que vai ser agregada. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de uma taxa pós-fixada que é atrelada à taxa básica de juro, ela vai girar a partir de 0,65 mais o CDI, para pós-fixada, até 120 meses. E a partir de 1,2 para pré-fixado, para quem quer juro fixado. E o financiamento pode ser feito até 100% do projeto, então pode ser financiado 100% do projeto, então, que é definido lá na empresa, lá, né, de acordo com o consumo que cada um vai ter lá na sua conta. Nós colocamos aqui também o consórcio, antes de entrar na ferramenta dos agentes externos, porque o consórcio também hoje, eu diria para vocês que ele é uma baita alternativa também para a questão da energia solar. Né? Por quê? Porque hoje nós temos taxas de administração que elas vão de 5% a 14%. E quando a gente fala isso, é para o período inteiro do consórcio. Então vamos pegar lá um consórcio da sustentabilidade mesmo, que a gente chama, né? Um consórcio sustentável lá, ele vai ter uma taxa de administração que a gente fala de 5%. Mas para 5 anos, ou seja, qual vai ser o juro que a pessoa vai pagar é 1% ao ano. Né? Então a correção disso tudo é só se o bem que a pessoa está adquirindo, lá o valor sofrer alteração. Mas o consórcio da sustentabilidade mesmo, ele praticamente ele não tem, porque o bem que ele está atrelado lá, enfim, a carta que ele está atrelado, ela não sofre alteração. Então ele é muito barato. Qual que é a diferença disso tudo, né? É que pode levar um certo tempo. Né? Não é quando eu quero, eu vou ter que eu entro num grupo de pessoas, né, que eu vou ter um período para ser sorteado, ou eu posso dar lance livre, ou eu posso dar lance fixo, e aí vai de acordo com a falagem. A pergunta assim, digamos assim, tem um consórcio em andamento, sou sorteado, consórcio para imóvel, posso pegar na energia ou não? Não, eu ia entrar. Isso é consórcio móvel. Outra pergunta, voltando à questão do investimento, que isso sabe que vão cobrar de nós o dia inteiro, tá? O imóvel está no nome da minha sogra. Eu posso fazer um contrato, botar a energia solar lá, mediante da parte digamos assim, os 25 anos condicionada na matrícula? Ou tem que estar o imóvel em nome de quem está? Não. Assim, ó, o imóvel para nós, Sicredi, ele não interessa, porque é um negócio depois que vai ser feito, por exemplo, lá a sogra e o genro, ou a sogra e a filha. Imóvel vai ser imóvel em nome terceiro, tipo instalação em nome terceiro e construção em nome terceiro. Pode ser também. Porque o que vai depender? Vai depender muito da análise do crédito. Né? Então pode ser que o crédito seja aprovado no meu nome, mas eu vou instalar no imóvel da minha sogra. Sim, vamos pegar um exemplo assim. Não tem problema nenhum, desde que a conta, né, de energia elétrica lá esteja no meu nome. E a sogra autoriza colocar as placas lá? Isso aí, não tem problema nenhum. Porque aqui só vai se pedir garantia real, vamos dizer assim, para um financiamento desses, se for um grande investimento. Né? Porque senão, geralmente, é propriamente com aval. Em até alguns casos, eu vou explicar já a ferramenta de agentes externos aí, que é sem nada, é só o próprio proponente. E aqui também, tá, pessoal? Então, quando eu estou falando isso aqui é uma linha de crédito que está disponível em todas as nossas agências. Todas elas. Então, eu quero fazer um financiamento de energia solar, procura a agência, fala com o seu gerente que essas vão ser as condições que vão estar lá disponíveis. Em qualquer uma das nossas agências. Né? O consórcio que eu estava falando, pessoal, qualquer consórcio de móveis, que a gente chama, e quando a gente chama de consórcio móveis, é tudo aquilo que é um equipamento que se movimenta. Isso é um consórcio móvel. Então, se eu, Alexander, tenho um consórcio de veículo, está contemplado, não vou comprar veículo, não quero fazer nada, posso utilizar para fazer energia solar? Posso utilizar para energia solar, sem problema nenhum. Tá? Então, qualquer consórcio, a gente chama, isso, né, Marcelo, me ajuda aí, para mais a parte comercial aí, mas qualquer tipo de consórcio de algo que tenha movimento, vamos dizer assim, pode ser utilizado para energia solar.
Quando a gente fala de 14%, justamente é isso, né? Então ele vai de 5% a 14%. Né? Então se torna um investimento muito atrativo o consórcio, mas a gente pode passar detalhes. E existe esse acesso para você saber qual é a média de lance que está saindo no livro, para a pessoa até fazer um estudo? Porque a pessoa Sim. Hoje quando um associado, um cliente faz uma carta de crédito, ele ganha o acesso do seu grupo, né? O grupo, a cota, vai criar uma senha e inclusive o próprio associado pode dar o lance, pode olhar qual foi a média de lance, mensal, semestral, anual. Quando a gente faz um consórcio para um associado, geralmente o nosso gerente ele vai dizer, olha, essa é uma carta de crédito que está girando no último ano uma média de lance de 30%. Aí ele vai fazer a conta, quanto seria o lance, qual seria o valor de parcela, após a contemplação com o lance, quanto diminuiria a parcela, é todo um critério. E aí o prazo vai até 120 meses, dependendo da carta que se pega lá de consórcio, o prazo pode ir até 10 anos também. Nós temos também, que nós estamos lançando agora no mercado aí, é a ferramenta de agentes externos. Né? O que é essa ferramenta de agentes externos? Hoje a gente já tem, e ela é idêntica à forma quando você vai comprar um veículo numa garagem de veículo. Você chega lá, vai pegar o veículo lá, eu quero financiar esse veículo. Hoje os nossos associados e parceiros garagistas, ele tem essa ferramenta que é dos agentes externos, ele vai pegar lá o documento, tem conta no Sicredi, vai botar lá o nome, o CPF, automaticamente já busca os dados do nosso associado lá, ele coloca os dados do veículo lá, já gera lá o percentual, o valor que ele consegue financiar, qual vai ser o valor de parcela e tal. Isso já está funcionando também para a energia solar. Em todo mundo, então vamos pegar a Orla é a nossa parceira. Então vocês vão fazer um orçamento lá com o Danilo já vai poder entrar diretamente nessa ferramenta do agente externo, colocar lá os dados do projeto, ele já vai dizer, olha, você consegue financiar 100% do projeto, já está pré-aprovado, se você quer dar o ok, o que vai acontecer? Já se gera o contrato na hora, a pessoa já vai assinar o contrato na hora, envia para o banco o contrato assinado e em meia hora, 40 minutos o dinheiro vai estar liberado. É da mesma forma que funciona para uma aquisição de veículos. Como já funciona hoje. Todos os nossos parceiros têm. Todos os nossos associados hoje, dá para dizer que 90% eles têm lotes de limites carregados, pré-aprovados, vamos dizer assim lá. Então vai estar lá. Não está aprovado. A empresa, a Orla, o que ela vai fazer? Vai lançar todos os dados, vai enviar para um processo de análise e aprovação. Da mesma forma, demora em termos de 40 minutos, 1 hora, se faz a análise, se aprovado, volta o contrato lá para o estabelecimento, para o parceiro, colhe as assinaturas, volta, libera, o dinheiro vai para a conta lá da empresa e aí dá o andamento, né, dentro da normalidade aí do projeto. Apresente-se as notas, as comprovações, posteriormente, tudo isso. Então é uma ferramenta que nós já utilizamos, para vocês terem ideia, para os garagistas, para os nossos parceiros, para o âmbito de veículo, e nós já utilizamos também para móveis planejados, para construção, para reformas, também nas lojas de materiais de construção. E agora estamos disponibilizando essa mesma ferramenta para a energia solar. Outra pergunta. A gente pega o financiamento, a gente não paga. Tá? A gente sabe que tem aliança fiduciária, o veículo busca as placas, vai para leilão, tem que pedir essa também. Vai para a cobrança. Vai para a cobrança. Mas nesse caso aqui não é vinculado à garantia, ao painel, enfim, ele é um crédito comercial. Tem um delimitador, se eu não me engano aqui na ferramenta externa, não sei precisar para vocês falar agora exatamente qual que é a política, mas se eu não me engano, não lembro se você estava no dia que ele explicou, mas se eu não me engano é 50 mil reais. Né? Após 50 mil reais ele vai para uma análise daí diferenciada, mais criteriosa. Aí pode ser exigido um aval, pode ser exigido uma garantia real, enfim. Mas ele é um crédito dentro da normalidade. Por isso que eu pedi da sogra para a sogra assinar, porque é garantia real. Sim. Se for, aí que eu quero dizer,
Mas nesse caso que você falou ali da casa, do terceiro, enfim, só se for solicitada uma garantia real. Daí ela vai ter que assinar como interveniente e garantidor, com certeza, da operação. Mas no caso aqui da energia solar, realmente a gente entende que hoje, só para você ter uma ideia, né, hoje o Sicredi, no ano de 2021, foi uma das instituições que mais fomentou o crédito de energia solar no Brasil. Ela é já uma das instituições que mais fomenta o crédito de energia solar. E hoje eu vou dizer para vocês assim, que é um dos nossos menores processos de inadimplência. Por quê? Porque hoje a pessoa que vai fazer realmente um crédito de energia solar, ele se paga. Ela já tem dinheiro para pagar. Exatamente, ela não, como é que eu vou dizer assim? Ela vai deixar de pagar a fatura para... Isso, para pagar o investimento, né? Ela já estava pagando antes. Isso, E tem alguns, quando a gente fala da ferramenta, eu acho que é importante para você saber, a ferramenta ela é carregada com informações, com score, com pré-aprovações, enfim, que ela já tem um grau de risco ali mensurado. Porque o que pode acontecer, né? O Danilo chegou lá, o Alexandre procurou o Danilo, o Rafa, lá eles fizeram, né, todo o projeto, lançaram na ferramenta e não aprovou. O que o Danilo vai fazer? Ele pode enviar aquela proposta para análise, como o Danilo pode já olhar lá, entender o processo e pode dizer, Jânio, olha só, tu vai ter que procurar o teu gerente lá. Vai lá e faz direto lá na agência, que ele vai te explicar melhor, ele vai fomentar mais, enfim. Tu tinha devido não necessariamente o vendedor externo e o cliente tem que ser associado a esse crédito? O vendedor externo ele tem que ser nosso parceiro para ter a ferramenta lá, mas não necessariamente tem que ser associado. Esta ferramenta já está habilitada para que o não associado vá lá também, faça a simulação, vai sair a simulação, eu não sou associado. Boa pergunta. Não sou associado, e agora como é que eu faço? O próprio agente externo, o próprio parceiro vai anexar lá carteira de motorista, documento de comprovante de residência, comprovante de renda, vai anexar junto lá, vai para a nossa central, se abre a conta, volta os documentos, assina junto com o contrato. E associa na hora. Vai se associar automaticamente. Automaticamente. Porque nós precisamos, né? Nós enquanto instituição financeira cooperativa, nós só trabalhamos com cooperados, com associados. Isso público PF, tá pessoal? Público PJ, aqui a mesma linha de energia solar que eu expliquei para vocês, que vai, né, naquelas características. Também temos, aqui desculpa, pessoa física agro, tá? Não pessoa jurídica. A mesma crédito de energia solar, ou mesma ferramenta de agentes externos, porque ele, embora seja do segmento agronegócio, ele também é uma pessoa física, mas também aqui já entra uma linha de crédito, linhas de créditos diferentes um pouquinho. Mais baixas. Que são através do BNDES. Tá? Como é que é? Pronaf, Pronamp e demais produtores. Esse é os enquadramentos que os produtores têm. Então vamos lá, se nós pegar demais produtores, hoje nós temos Inovagro, que é a média de 8,5% ao ano de taxa. Quando a gente vai para o Pronamp, na mesma forma, 7% ao ano, 7,5%. Quando a gente olha lá para o Pronaf, 4,6% ao ano, 10 anos para pagar e tal. Não tem dinheiro, pessoal. Então eu só trago que existe a possibilidade do produtor, quem tem o agronegócio, buscar. Hoje não tem dinheiro, está com escassez de recurso. Eu trago que é uma alternativa, mas hoje não tem dinheiro. Nenhuma instituição consegue. Hoje nós estamos com um problema muito sério de equalização de recursos por parte do governo federal. Tá? Então eu trago, mas que é uma possibilidade. Né? Não dá para descartar, porque o que acontece? A cada tanto tempo o governo faz uma dotação orçamentária. E a gente chama isso dentro do sistema financeiro, que é o plano safra que a gente vai dizendo, né? Que o plano safra ele vai do dia 1º/7 de um ano até o dia 31 de junho do outro ano. Então, por exemplo, agora nós estamos no 21/22. A partir do dia 1º/7, 22/23. E é nesses momentos que vocês ouvem falar nas mídias, né? Lançamento do novo plano safra.
O governo disponibiliza milhões lá para os custeios, para os investimentos e tal. E aqui sempre se tem a dotação orçamentária, né? Então aqui eu trago só porque existe a possibilidade também, é uma linha muito barata, o Rafa, o Danilo, eles sabem disso também, né? Então está à disposição e da mesma forma os consórcios. Aqui eu trago para o público pessoa jurídica, crédito solar, mesmo crédito aquele que eu expliquei no começo, tem os consórcios ali, também tem investimentos BNDES. Público PJ, qual investimentos que tem? BK Aquisição e tem BNDES Pequenas Empresas, que são recursos livres, que a gente chama de taxas TFB, que ela se torna fixada no momento da liberação do recurso. Hoje uma TFB para investimento para empresarial do BNDES aqui para uma pequena, média, grande empresa, a gente fala pequena, média empresa com faturamento até 90 milhões, tá? Hoje ele vai pagar em torno de 16% ao ano. Essa é a taxa. Ela é a metodologia da maior para menor. O valor de financiamento de pessoa física e pessoa jurídica tem alteração? Não, é capacidade de pagamento e é valor de projeto. O vendedor externo ele consegue fazer até 50 mil reais. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Isso aí. Não, pessoa jurídica ainda ferramenta externa não tem para pessoa jurídica. Aí tem que fazer direto na agência. Direto na agência. Isso aí. E o consórcio jurídico funciona da mesma forma. Mesma forma. Tudo igual. O bacana do consórcio é que ele não tem UF, né? Isso é um custo Mas a menor. análise de crédito é a mesma. Você pode fazer Análise de crédito, contemplação. sim. O consórcio... Porque aí tem pergunta. O cara tá fazendo consórcio, o cara não tem capacidade de pagamento, porque ele está pagando antecipadamente, entendeu? Mas a partir do momento que ele é contemplado na análise de crédito, É mesmo. Mas eu confesso para ti que assim, ó, hoje todas as administradoras de consórcio, elas não têm como é que eu vou dizer para vocês assim, algo tão rigoroso na análise de crédito. Vou falar por administrador de consórcio Sicredi, né? Então aqui em nome deles aqui. Nós não temos uma análise, até porque quem faz a análise financeira é a própria instituição financeira, né? Então não se tem uma criteriosidade assim tão grande, porque hoje todas as administradoras de consórcio possuem um seguro, né, frente à inadimplência, frente a tudo isso. Então se torna, vamos dizer assim, fácil, né? Opa. Essa taxa da pessoa física que vai de 5 até... No consórcio? 15, segue o mesmo patamar da pessoa jurídica? Sim. E como que é medida essa... Qual eu a- pago 7, eu pago 8, eu pago 10, eu pago Dependendo da 15. modalidade que você consegue no consórcio. Por exemplo, se você fizer um consórcio de pesados, que a gente chama, que é para máquinas e equipamentos, é 8%. Se você fizer um de energia solar, é 5%. Modalidade em prazo, né? Isso, modalidade e prazo, porque hoje tem consórcios que você faz de 60 meses, de 75 meses, de 100 meses, de 120 meses. Hoje nós temos, né, eu falei eu não sei se eu falei ontem pro Danilo e pro Rafa, né, mas ontem nós recebemos um e-mail que a partir de agora, quem já teve consórcio ou quem é associado do Sicredi vai fazer consórcio, tem até 30% de desconto na taxa de administração. Então se tu pega uma taxa de administração de 10%, aplica 30%, você só vai pagar, né, então é 7%. Então são vários fatores, né. O consórcio, eu diria para vocês assim, é muito interessante, vale muito a pena, mas eu acho que tem que conseguir um grupo bacana, um grupo em andamento, que seja fácil o processo de contemplação, porque senão tu acaba tendo que esperar um tempo a mais, e muitas vezes o projeto está aí. E aí os meninos, acho que o Danilo e o Rafa aí vão explicar um pouquinho, que até tem algumas normas aí que estão para vir, algum tempo, que o quanto antes vocês fizerem também o processo de instalação, acho que até final do ano, né? Depois o Danilo vai falar um pouquinho aí, eu acho que é E o pior, você vai pagar a interessantíssimo. conta de luz e mais o consórcio. Isso aí, até não contemplar, isso aí. A Já taxa existem nominal esses grupos rodando? Já, ixi, um monte. Dá para procurar lá o gerente de vocês nas agências lá. Mas, gente, assim, eu não quero também ocupar o espaço muito dos meninos aqui, agradecer o convite. Nós nos colocamos à disposição, só aqui em Erechim nós temos 6 agências, até final do ano vai abrir mais uma agência, a 7ª agência aqui em Erechim também. A gente está à disposição, todos os nossos municípios aqui na região temos agência, né? Então vocês podem procurar, né, os gerentes, os colegas lá, que a mesma informação que eu trouxe aqui para vocês, eles já é de conhecimento deles. Se
tem algum parceiro aqui externo que ainda, né, não tem lá o agente externo que vai fazer a parceria aí com a Orla também, procure o seu gerente, procure a sua agência, é muito tranquilo para nós fazermos o convênio, fazermos a instalação do agente externo, porque eu acho que é uma metodologia, um mecanismo muito fácil e tranquilo para que o próprio vocês sim tenham acesso ao crédito de uma forma mais tranquila, né? Então, estamos sempre à disposição lá. Aí, obrigado. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço aí. Valeu. Tem a nossa grátis. 5 anos para ver se é bom mesmo. Show, obrigado aí, obrigado. Então, dando sequência aqui, gente, então aquela que a gente estava falando, né? A nova conta de luz agora com energia solar cobre todo o consumo e praticamente zero o seu custo, pagando apenas o custo de disponibilidade da concessionária. A economia gerada pela energia solar paga o financiamento. Então, é aquela analogia ali, né? Então, eu pagava uma conta de luz, agora eu estou pagando energia, eu pago mais aquela conta de luz e essa economia que eu faço eu pago, né? Que é uma dúvida de todo mundo. As pessoas acham que você segue pagando a luz mais o financiamento, mas não, você apenas troca um pelo outro. É uma objeção que a gente tem ainda muito, já te dou, que a gente tem muito, né, na venda, lá na ponta, é o cliente, mas será que vale o investimento? Aí é uma conta de padaria que dá para fazer, né? Pô, quanto tu paga de luz? Quanto tu paga por ano? Para onde vai esse dinheiro? Quem sabe com esse mesmo dinheiro tu compra uma coisa que é tua, né? Aí tu mesmo pensa se vale a pena, se não vale, né? E isso há anos, né, a gente fala, né? E agora, nesse ano, a gente está vendendo para muitos clientes que orçaram em 2021, orçaram em 2020, ficaram esperando. Agora não é o momento, mas vai baixar, mas vai não sei o quê. Não adianta, gente, não adianta. Não tem mais volta para a energia solar. O que vai acontecer é só evoluir. É só vir placas melhores, as baterias evoluírem, outras fontes de energia renovável ter a acessibilidade de valor que tem a energia solar. Então, não tem mais volta, não tem o que fazer. A energia solar ela funciona só para baixa tensão? Não, para média também. A média tem Baixa e média? baixa e média. Mas aí o payback é um pouco diferente. A gente está tratando com negócios de média tensão, né? Para quem não sabe, baixa tensão é o pequeno consumo, tá, gente? E média tensão é para quem consome. Aí vai para a indústria, consumo elevado. Também é viável para grandes negócios, mas varia caso a caso, assim, né? Porque quem consome muita energia paga uma tarifa muito baixa. Lembra que eu mostrei para vocês ali aquela conta que o cara pagava 86 centavos, ali, 90 centavos. Eu peguei uma conta de luz hoje, que eu não posso mostrar para vocês de quem é, mas eu vou só para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês vão conseguir olhar daí, né? Mas eu vou dar um zoom aqui no meu celular. Ó, vou dar o máximo que dá de zoom aqui, tá, gente? Isso aqui é uma conta de 290 mil reais por mês. Tá? Essa empresa aqui, ó, ela paga 10 centavos o quilowatt. Tem noção? É muito baixo. Só que é 300 mil por mês. Se ela pagasse o que a gente paga, seria mais de 1 milhão a conta de luz dela. Então, por ela ser uma grande indústria, uma grande empresa, ela tem uma taxa especial. Então, como é que eu vou calcular um payback para esse cara? Tu entende? Porque ele paga muito baixo. Tu entende? Eu vou fazer um projeto para ele, é 6 milhões. Né? Mas ele paga 10 centavos o quilowatt. E eu estou comparando o quilowatt que eu gero com o que ele paga, é difícil fazer essa equação. Então, a empresa tem que ter uma visão bem de longo prazo, porque o payback ele vai ser mais extenso. Não que não vale a pena, mas é diferente. E quando a gente olha para números, né, a gente vai calcular, vou botar R$1 aqui, vou botar R$1.000, vou botar 1 milhão, quando que volta, a partir de quanto que volta, tá, eu vou botar aqui, sai dinheiro de um lado, entra de outro, como é que é essa equação? Aí é casa a casa, né, mas dá para fazer média tensão também. Alguém levantou? Só se enquadram empresas nessa questão de conseguir energia menor. Sim, aqui já é um modelo mais híbrido, está dentro do Mercado Livre, é um pouco de cativo, de RGE é um pouco de Mercado Livre, né? Ele continua recebendo na conta de luz, mas aí ele tem uma negociação à parte, né, com o mercado, ele compra energia do mercado. Né? Até porque na alta tensão tu não consegue tirar a demanda, né? Exato. Demanda tu vai pagar a vida inteira. Né? Exatamente. Na média já tem demanda, né? Então é diferente, né? O que é demanda, Daniel? Boa. Demanda é uma luz contratada que tu vai lá na concessionária e contrata tantos
por mês? É assim, ó. Digamos que, tentar dar um exemplo para quem está conhecendo um pouco mais hoje, tá? Digamos que eu que não tem nada, tá? Eu vim morar aqui hoje, tem uma casa ali na esquina, outra estão construindo aqui, e eu fui lá e construí uma fábrica aqui. Então eu estou consumindo muito mais energia que os outros. A RGE não previu que ia ter uma fábrica aqui. Ou seja, ela botou uma espessura de cabo, ela colocou uma potência de transformador para atender aquela região. E eu cheguei arregaçando o consumo. Então a RGE, não, só um pouquinho. Tu quer consumir essa energia, tu vai ter que contratar uma demanda especial para ti. A gente vai levar a energia mais potente para tu consumir o que tu consome, mas tu vai ter que ter um contrato à parte comigo. Então, quando tu passa um teto de consumo, a RGE, qualquer concessionária exige que tu tenha um contrato à parte para te garantir a energia em horários de pico, porque vai todo mundo chegar em casa às 6 da tarde, todo mundo ligar chuveiro, ar-condicionado e não vai dar bom se tu não tem a potência equalizada. Então, isso é a demanda contratada. E conforme o teu consumo, tu tem que ter um contrato de demanda específico, né? E essa contrato de demanda, tu não consegue abater com a energia solar. Essa contrato de demanda, tu vai pagar sempre. E não consegue derrubar esse contrato? Não. Não tem o que fazer. Aquele cliente que eu te passei consome um produtor 130 mil por mês. Tem demanda. Ele está na última instância. Interessante. Não ganhou ainda. Sim. A gente pegou um caso essa semana lá. Né? A gente foi numa empresa de logística. Essa semana que eles estão desde junho num lugar que antigamente tinha uma empresa lá. Essa empresa lá tinha demanda contratada. E eles assumiram e não precisam de demanda contratada, mas eles só trocaram a titularidade. Então agora a gente está fazendo uma análise para poder mudar esse enquadramento que eles estão, né? Mas aí vai depender. Poder tirar pode, vai depender do consumo, vai depender da rede que a concessionária lá leva. Aí tem que contratar uma consultoria bem especializada para brigar com a RGE, não é tão simples. Eles acham que eles estão bem encaminhados. Sim, tem que ver se faz sentido, né? Nem tem caso que tem gente que mora muito afastado e não tem rede trifásica. Aí tu vai pedir, eu quero trifásica. Daí a RGE diz, não, é 50 mil para levar trifásica aí. É justo ou não é justo? Aí tu tem que ver, tem que entrar na norma. Vocês pegarem um caso no dia seguinte, vocês conhecem bastante o agronegócio e a área rural. Se não tem rede trifásica em determinado local e a RGE, e tu nunca pediu para a RGE levar trifásico, e tu quer colocar energia solar, não pede trifásico antes de entrar com um projeto de energia solar. Por quê? Tem uma legislação na ANEEL que se eu solicitar a instalação da energia solar e não tem trifásico, a RGE é obrigada a levar trifásico para lá. Tem 6 meses. Porque tu deu entrada no sistema de distribuição. Isso é um gancho que tem na norma da ANEEL. Então eu entro com o sistema de energia solar e depois peço a rede trifásica lá e tu não tem que gastar nada. A gente fez um ganho de um projeto assim, o cliente não tem trifásico aqui, não tem trifásico aqui, e aí a gente entrou com o projeto e a RGE, no caso era a CE, se obrigou a levar trifásico lá. Então ele deixou de gastar 50, 60 mil reais para levar trifásico. Só que ela tem 6 meses para instalar, né? Aí demora. Tem um caso aqui de Erechim, uma empresa que conseguiu derrubar a demanda. Legal. Tem uma cogeração de energia própria, né? Só que eles sofrem dos problemas de às vezes não ter essa energia interna disponível. Né? Sim, aí... Eles têm uma faixa e um limite que eles podem utilizar em alguns dias e horários, né? Mas sem precisar contratar aquela demanda cheia, que se não me engano era de 7,5. Sim, mas aí tem que ter uma subestação própria, tem que ter uma estrutura própria para fazer isso também, né? Aí é um outro investimento, tu poupa de um lado e investe do outro, né? Aí tem que ver se vale a pena também. Foi uma briga grande. Sim, sim. tem muita coisa, né? Muita coisa. Existem empresas aí que prestam consultoria, a gente tem parceiras aí que ajudam quando é casca grossa assim para resolver, mas como eu falei para vocês, é um processo bem complicado. A RGE é muito melhor lá em Porto Alegre, região SE, que agora é equatorial, muito mais complicado, muito mais difícil, né? Tudo por e-mail, é demorado, tem que saber em quem chega, como solicita, né? Para grandes projetos. Então, panorama geral, né? Então, segundo a pesquisa do Ibope do ano passado, 93% dos brasileiros desejam instalar sistema de energia solar e apenas 14% tem cash para fazer, né? Então, qual a importância do financiamento, né? E aqui foi a ideia que nós lançamos da Orla, tá?
Então, o que era a nossa ideia principal no início, né? Substituir a conta de luz por um investimento sustentável, democratizar o acesso ao consumo, energia limpa e prática ESG, conectar soluções financeiras a serviço ao mercado de energia. Quando nós começamos a Orla, nós começamos com uma plataforma, muito semelhante a quando eu fiz lá no passado de aluguel, mas agora no mercado de energia, que era a gente conseguir conectar o consumidor ao produto financeiro energia solar. O Sicredi está lançando uma plataforma de financiamento hoje. Existem outras instituições que têm plataformas, mas quando nós tivemos a ideia não existia. Muitos bancos não tinham nem o produto financiamento energia solar. O cidadão que tinha conta, até hoje, por exemplo, Bradesco não tem conta, não tem financiamento de energia solar. O Banco do Brasil lançou agora com juro altíssimo. A Caixa lançou agora também com juro mais alto e um prazo menor. E toda a burocracia Caixa. Então, muitos bancos não têm esse produto. Né? E aí, a gente enxergando isso, a gente viu, pô, todo mundo quer comprar, todo mundo precisa de financiamento, vamos facilitar esse processo. Então, a gente criou uma plataforma. Então, aqui só apresentando a empresa. Né? Então, aqui, esse é o nosso propósito. Né? Então, a gente começou com essa ideia, né, de trazer essa conscientização para a pessoa. A nossa ideia era ir direto no consumidor que está desinformado e trazer essa plataforma, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, essa aqui é a nossa plataforma. Então, o que a gente desenvolveu, tá, gente? É uma plataforma que tu coloca o CEP. Com essa informação do CEP, a gente tem um algoritmo que a gente já consegue identificar qual é a irradiação solar daquele CEP específico e o custo tarifário naquele local. Então, eu consigo prever mais ou menos o custo de energia que esse cara tem versus o que vai gerar de energia lá naquela região, qualquer lugar do Brasil. Já puxa a informação automática do endereço. Ele vai escolher se é uma residência, se é um comércio, se é uma indústria, se é uma propriedade rural. Depois você pode acessar o site. E aí já vem a informação. O gasto mensal ele vai colocar em reais, né? Ninguém sabe a informação em quilowatt, mas em reais todo mundo sabe, então foi uma preocupação nossa também, de trazer só a informação que todo mundo sabe se mora numa casa, numa residência ou numa propriedade rural, todo mundo sabe quanto que paga de luz, e o CEP até tem pessoas que não sabem, mas é fácil de descobrir. Então colocou ali automaticamente, já vem a informação de quantos quilowatts ele consome, faz o cálculo e a gente já apresenta as condições. Pode fazer à vista, então tem um valor médio, né, que daí a gente tem que conferir alguns detalhes, que daí daqui a pouco o telhado da pessoa não pode, ou às vezes tem que fazer alguma estrutura a mais, às vezes é um local de difícil acesso, às vezes é uma casa, enfim, tem nuance, então a gente coloca um valor entre tal valor, né, aqui no exemplo de 28 a 31 mil, e opções de financiamento para a pessoa escolher. Então ela vai escolher ali a condição que ela mais se interessar e vai colocar as informações dela. Essa aqui foi a nossa plataforma inicial, agora ela está bonitinha. Quando começou era bem feinha, era só assim. A gente começou a fazer anúncios, começou a entrar bastante cadastro. E aí o que a gente fazia lá no início? Né? Ela coloca as informações para nada. O que a gente fazia no início? Eu pegava essas informações, a gente qualificava esse cliente, ligava para ele para confirmar as informações, esse cliente estava pronto para comprar e a gente direcionava para empresas que faziam a parte de instalação e toda a parte comercial. E a gente começou a identificar muitos problemas, muitos clientes insatisfeitos com as outras empresas e essas empresas muitas vezes não conseguindo dar continuidade na experiência que a gente estava começando a criar. E foi aí que a gente entendeu que seria o momento da gente também desenvolver essa parte de integração. Então a gente foi montando uma equipe própria comercial, posteriormente foi criando uma equipe própria de engenharia, foi evoluindo o nosso negócio, foi criando uma bagagem maior, foi entendendo quais locais nós iríamos atuar e assim foi, mas essa foi a nossa ideia inicial, parte de tecnologia e construir esse processo. Aqui uma reportagem, tá, gente? Ó, desconectou. Só um pouquinho. Será que vai conectar direto? Acho que foi. Um pouquinho. Travou? Essa daqui é aqui? Aqui, né? Acho que deu... Atualizar a página, acho.
Não, acho que é a internet. Tá bem lento. Tenta o meu 4G. Outra rede. Tá conectado, não dá nem uma hora. Bugou. O número de startups, empresas de inovação e tecnologia vem crescendo num ritmo acelerado aqui no Rio Grande do Sul. Já são mais de 600 em atividade e... Só um pouquinho, gente. Agora funcionou, eu vou... O número Agora vai. de startups, empresas de inovação e tecnologia vem crescendo num ritmo acelerado aqui no Rio Grande do Sul. Já são mais de 600 em atividade e muitas outras surgindo. Mas para aparecer nesse mercado disputado não basta uma boa ideia. É preciso fazer o que ninguém faz. O Danilo, ele tem uma startup que facilita o financiamento, a instalação e o monitoramento do sistema de energia solar em casas. Tudo ao alcance da mão, como o mercado exige hoje. Um consumo mais eficiente, renovado, e a partir daí esse cliente vai optar por consumir outros produtos da área sustentável, como carregadores de carro elétrico, futuramente as baterias, que está avançando muito a tecnologia. Então são uma série de produtos e serviços que estão atrelados na nossa visão de empresa como longo prazo, por isso que a gente tem esse posicionamento e oferece esses diferenciais. E esse é... Então isso aí foi uma reportagem que a gente passou, depois tem completo, pode ver o link ali, mando para vocês. Mas falando um pouquinho de como a gente começou, né, a gente ganhou um destaque. Hoje a gente está dentro de um hub de inovação lá em Porto Alegre. A gente passou por um processo de aceleração de startups, então a gente está num ambiente lá conectado com diversas empresas aqui do Rio Grande do Sul, compartilhando um pouquinho da nossa área de energia e também conhecendo um pouquinho de outras empresas, que é uma porta que a gente tem para saber o que está acontecendo no mercado de tecnologias, inovações, essa nova economia, tudo que tem sido pautado aí. E é um espaço interessante que a gente tem e que a gente traz aí para os clientes também, né? Sempre tentando olhar na frente qual é a próxima tecnologia. Então, a nossa empresa, né, gente, então é energia, então a gente comercializa e instala sistemas de geração de energia solar, faz esse fomento de ações, né, incentivos ao uso de energias renováveis, atendendo essa tendência de produtos da área de sustentabilidade. A parte de educação, que é um braço que nós desenvolvemos também. Hoje, o mercado ele é muito maior do que a capacidade de pessoas para atender. A gente tem muita empresa entrando no mercado, muitos profissionais entrando no mercado com uma baixa qualidade e qualificação, né, enfim, para atuar. A gente entendendo isso, a gente criou a nossa própria escola de educação, então a gente forma projetistas, instaladores, representante comercial. Então, todo mundo que quer atuar na área, tanto na Orla quanto em outras empresas no mercado, a gente tem diversos cursos online, presenciais que a gente faz. A gente acredita que esse é o caminho para tornar o mercado mais forte, né? Depois, nosso outro braço, que é o braço de tecnologia, né? Que é onde a gente nasceu, a nossa raiz, é o que a gente continua investindo, continua atuando. Já estamos desenvolvendo outros produtos, outras plataformas, voltado para a área de energia, outras soluções, que mais para frente vocês nos acompanhando, vocês vão ver outras coisas que nós vamos trazendo para o mercado também. Então, as oportunidades, já vou encerrar, passar a palavra aqui para o Rafa, que a gente trouxe hoje, né? Nosso programa de indicação, a nossa parte de representação comercial e a nossa parte de operação e manutenção. Então, o programa de indicação. Então, a gente traz aqui até uma dica, né, que a gente apresenta. Isso aqui é um programa de indicação que a gente utiliza com os nossos clientes, tá, gente? Todo cliente que instala conosco, faz projeto conosco, ele faz parte do programa de indicação.
a gente faz muita venda de multiplicação, que a gente chama. O cliente faz, ele já indica o parente, o vizinho, e as coisas vão se multiplicando. E o que a gente pede para esse cliente? Para ele pegar a agenda do celular dele, fazer uma listinha com 20 pessoas que ela conhece, que ela sabe que consomem energia. É o padaria do bairro, é o cunhado, é o na casa da serra, sei lá, 20 pessoas. Esse é o que a gente indica para todo mundo que está começando a atuar no mercado ou clientes para nos indicar. Desses 20 contatos, vai mandar uma mensagem, né, para essa pessoa, né, dizendo, eu coloquei energia solar na minha casa, tal, já conhece, já faz, faz um orçamento com a Orla, conhece como é que funciona, abre a cabeça, entende, tu vai ver que é bom, aquela coisa, e passa a indicação para nós. Essa pessoa se interessa, né, passa aí, está aqui o WhatsApp do nosso comercial, e a gente faz, né, e depois pronto, agora é só incentivar essa indicação e partir para a próxima. E aí a gente faz esse trabalho, né, nós temos a nossa equipe comercial que entra em contato, tudo bem, foi indicado pelo Rafael, né, a gente vai fazer um orçamento, a gente faz toda a parte de processo de vendas, né, é só simplesmente aproximar partes. Rafael, está aqui a Leonora, ela tem interesse, e sai da frente, e se a venda acontecer, obviamente vai ser remunerado, que acho que é o próximo slide, que é aqui. Essa venda acontecendo, independente do valor, seja de um projeto menor, vou dar um exemplo, um projeto pequeno de uma residência, que o valor total do projeto é 20 mil reais, vai dar, por indicação, vai dar em torno de 700 reais a indicação. É 600 reais mais 0,5%. Se tu indicar um grande projeto, aí tu faz a conta, tu vai ver que o número pode ser maior. Mas as nossas indicações não baixam de 700 reais, é a indicação mínima, né, que é 0,5% de 20 mil é 100 reais, mais 600, que é o padrão. A gente até, era só percentual, a gente colocou ali para incentivar mesmo as vendas menores, também para a gente incentivar essa máquina. E aí essa campanha a gente está estendendo também para vocês que quiserem indicar clientes para nós. Até o dia 30 de abril a gente está validando e está dentro do nosso organograma no caixa. E aqui nosso programa de agente de vendas, tá? Então, o que é o nosso programa de agente de vendas? É a nossa representação comercial, tá, gente? Então, a gente precisa investir, as perguntas que fazem, né? Aí tá ali, né? Para ser agente da Orla, o que tu tem que fazer é o nosso curso de qualificação. Isso é muito importante. Eu posso indicar, qualquer um pode indicar? Qualquer um pode indicar, não tem problema. Mas para atuar na representação, a gente está trazendo isso porque é fundamental para ter resultado no negócio. O que é o nosso curso de vendas? É a nossa metodologia comercial. É como prospectar um cliente, como chegar, o que falar, né? De que forma abordar, como receber essa demanda, como retornar para esse cliente, né? Como atender, como fechar um negócio, como que eu penso isso, como é que eu posso, né, me posicionar, como é que eu posso... Estratégico, porque senão vai indo a moda louca, né, gente? A gente não vê que isso não funciona, não dá certo. Pode sair tentando? Pode, mas o resultado não vai vir. E isso a gente tem experiência, a gente sabe, né? E a gente, prezando por isso, a gente traz, né? Quer trabalhar, se qualifica o mínimo que seja. A gente tem um curso online, pode fazer de qualquer lugar, né? Faz o curso, assiste às aulas, vai entendendo, tem ali interação, tem dúvidas, né? Para poder estar fazendo isso. Precisa ter conhecimento técnico, como a gente falou, né? É aconselhado que ele faça pelo menos o curso, que é toda a parte, o básico, né, para tu entender, para tu falar com uma pessoa, que é aquilo que eu expliquei hoje da conta de luz, que é um pouco da tecnologia, que é a parte, também, a gente também entra com a parte estratégica, como prospectar, como fazer todo o processo. E com isso a gente já está tendo bastante resultado. A gente tem vários cases aí a nível Brasil. Esse curso a gente vende para o Brasil inteiro. O pessoal faz o curso, já sai querendo operar, já sai vendendo. A gente tem vídeo do pessoal falando, isso é bem legal. A gente tem trazido, tem dado um retorno muito legal para nós. Precisa ter um site próprio? Não precisa, né? A gente faz toda a parte, né, de marca, né? Precisa de indicação exclusiva? Não necessariamente, né? Pode ser utilizada, né? Tem agente nosso que tem outros negócios, mas atende um tipo de cliente específico e quer agregar isso. Pode ser, não tem problema. A gente faz um contrato, né, de prestação de serviço, né? A gente precisa obedecer cronogramas horários? Também não, né? A gente é autônomo, é livre, atua. Quem quiser seguir isso como uma atividade principal vai se dar muito bem. É um mercado que está muito aquecido, tem muito cliente, tem muito trabalho, né? Quem quiser atuar isso de forma
esporádica, não tem problema também, aí vê qual é o melhor, se é com uma indicação, se é como a gente, aí avalia a sua realidade. A gente também tem o nosso critério, né, que a gente traz aqui. Aí a parte de comissão, né, então tem que emitir a nota fiscal quando faz a venda, né, aí está escrito ali, né, então vendeu, né, passou o prazo, né, de lei de consumidor e etc. ali, o recebimento, a gente emite a nota, a gente faz o pagamento. Comissionamento, tá, que a gente paga hoje para os nossos representantes é de 4,6% a 6% do valor. Então a gente tem metas, tem de venda para ir aumentando o cash de comissão, tem negócios e negócios que às vezes às vezes a gente entra num acordo representante com a empresa para fazer uma negociação especial para aquele cliente, um desconto, alguma coisa, a gente abre um pouco mão de margem, mas é mais ou menos o que a gente tem operado ali como comissionamento. E aí como é que funciona, né? Então, o representante ele manda um vídeo, né, para o nosso setor de RH, com 1 minuto, de 1 minuto a 3 minutos, né, falando por que quer atuar na empresa, por que quer ser representante, falando um pouquinho de si, né, e etc. E aí a gente entra lá para uma análise, a gente entra em contato, conversa, tal, e faz um termo, né, de responsabilidade de ambas as partes, né, para poder estar representando a marca. É assim que a gente tem operado. Eu não trouxe aqui a parte de operação e manutenção, porque a gente não tem um programa específico, que nem eu tenho esses programas, mas a gente tem uma demanda altíssima, né, para profissional da área, que é o projetista, que é o instalador, que é o engenheiro responsável, que é o técnico, isso a nível mercado. Então, se algum de vocês tem interesse em atuar mais nessa linha, mais nessa área, pode entrar em contato conosco também direto para conversar, falar um pouquinho se já tem experiência, se não tem, né? Isso tudo a gente também pode vir conversar também, a gente tem oportunidade nessa área também. Então, a nossa missão aqui, vou passar para o Rafa, né? Então, como falei para vocês, espero que tenha sido, né, tenha agregado valor para vocês um pouquinho do que a gente conversou, um pouquinho do que eu expliquei para vocês, que agora vocês possam ter um nível de consciência maior sobre o que é essa pauta conta de luz, essa pauta energia, e aí tá as oportunidades tanto para vocês estarem fazendo instalação na casa de vocês, para vocês daqui a pouco estar atuando como parceiro nosso de alguma forma. E é isso. Rafa? Contigo. Gente, eu vou mais me apresentar, né, e tirando os jogadores de futebol, falar um pouquinho, né, do que eu sou como, sei lá, empreendedor, né. Eu tenho pai, né, marido, investidor, tenho coisas na cidade, tenho coisas, né, fora do país, tenho coisas no Rio de Janeiro, temos restaurantes, né, N coisas. Então, o que me fez? Eu sou um cara muito apaixonado por empreender, eu sou metido. E eu já conheci esse gênio aqui, né, por meio da Leonora e a Rafa, que é outra sócia, trabalhadores, pessoas espetaculares, e eles me apresentaram esse negócio de energia solar que é apaixonante. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que eu não pensei duas vezes, e aí por isso que nós estamos aqui, né? Minha cidade natal, Erechim, onde eu quero que tudo aconteça aqui, eu amo essa cidade, então, pelo fato dessa coisa ser uma coisa muito boa, para quem quer que seja, eu conversei com ele e falei, vamos para Erechim. Ele não conhecia Erechim, daqui a pouco ele está morando aqui também. Ela não quer. Então, eu falei para ele, vamos fazer algo, vamos levar para Erechim, vamos levar isso o máximo de pessoas, né? Porque a gente tem uma entrada muito boa. E o que eu posso falar para vocês também, que é o que foi a minha carreira toda. Eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu fiz, eu sempre me dediquei muito. Eu nunca fui o melhor no meu grupo ali, né? Que era do futebol. Mas era o mais dedicado. Eu sempre fui o mais dedicado o tempo todo. E talvez de todos os talentos, a dedicação foi o maior talento que eu tive, que me deu tudo o que eu tenho, né? E agora, esse novo mundão aí, eu tento trazer para o pessoal da cidade também isso, assim, ó, prospere coisas, queira, saiba que tu tem que suar muito para tu ter algo ali na frente. E esse mundo de energia solar é infinito, o futuro eu já tive um carro híbrido no México em 2015 e já foi apaixonante, né?
metade energia, né? E metade combustão. E hoje a gente está isso muito forte no Brasil. Então, se especializem, quem queira, quem está interessado. Se puderem ter nas suas residências, tenham, porque vocês estão... Quem vai pagar a luz de vocês é o sol, né? Exatamente isso, simples assim. E muito obrigado, né? Acho que eu tinha que me apresentar como esse lado empreendedor. Eu estou sendo bem rápido também para não ser maçante, não tomar o tempo de vocês, porque a gente sabe que é um tema bem complicado, tem que prestar muita atenção e isso cansa. A gente está fazendo algo muito rápido, agradecendo muito vocês por ter vindo, o pessoal do Sicredi aí, meus irmãos, todos vocês, que a gente possa ter ajudado vocês, né, de alguma forma, para vocês pensarem no futuro. E isso aí, eu acho que, resumindo rápido, muito obrigado por todos estarem aqui, né? Obrigado, excelentíssimo, aqui até café deu para você. E aí esse gênio aqui, que é um cara que está à disposição de vocês. Quando tiver perguntas, entre em contato, que a gente vai conversar e vamos estar sempre por perto. Então, vida longa para nós, né? Para a Orla na cidade, usar esse mundão afora aí, que é um mundo sem limite até para a renda de vocês, porque um grande negócio pode ser algo muito bom, né, para um ano. Então, muitíssimo obrigado, né? Isso aí, obrigado, gente. Danilo, Eu que agradeço aí a presença de todos aí, que o Rafa falou tudo. Ficamos à disposição para a gente conversar, a gente trocar ideia. Para nós é um novo projeto, é fazer o nosso momento, a gente gosta de fazer, que a gente aprende todos os dias, né? Tenho certeza que isso aqui pode ajudar muitos de vocês aí e é a centelha que às vezes acende assim como foi para mim no passado. Tive o contato de saber de uma situação que mudou aí minha vida, tem mudado cada vez, que possa ser com vocês também. E um detalhe bem importantezinho, assim, que é uma coisa assim que o quanto a Erechim está desenvolvendo, né? Muitas vezes vocês aqui, vocês não têm noção do quanto isso aqui é grande. O lugar que a gente está em Porto Alegre hoje, que é um lugar onde estão as pessoas mais inteligentes do Rio Grande do Sul produzindo, inventando, fazendo, é só maluco, né, no bom sentido. Tem uma grande possibilidade de ter algo em Erechim, a gente está já meio que desenvolvendo com parceiros e aí, cara, aí vai alavancar essa cidade assim para um mundo que a gente nem imagina. Então, a gente pede para vocês que vejam bem as oportunidades que estão vindo e se agarrem, porque os primeiros vão deslanchar nessa região. Então, só uma pulguinha atrás da orelha de vocês de algo muito bom que pode, além da orla, que pode acontecer na Erechim aí para o futuro. Isso aí. Valeu? Valeu, gente. Obrigado, boa noite aí. E vamos pro baile. Pois não. Obrigado por ter vindo aí. Obrigada.